por que é que eu não faço mais intercâmbio com agência. É sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Oiê, se você ainda não me conhece, o meu nome é Samara e atualmente eu tô aqui em Londres, mas eu vim aqui pra Londres pela primeira vez em 2017 pra fazer meu primeiro intercâmbio, e esse intercâmbio foi um intercâmbio com agência, e desde então, né, eu voltei pro Brasil e comecei a buscar outras formas de fazer intercâmbio em que eu não precisasse de usar uma agência, porque na real não foi uma experiência muito boa que eu tive com essa minha agência. Eu vou contar pra vocês mais nesse vídeo. Mas assim, por causa dessa minha experiência, né, eu voltei pro Brasil e comecei a pesquisar muito sobre intercâmbio. E desde então eu comecei a fazer vários programas que não dependiam de agência, como por exemplo, intercâmbio de idiomas também, mas para estudar espanhol na Espanha, que além de eu fazer sem agência, eu fiz ainda com bolsa, né, então eu não paguei o preço cheio desse programa. Além de que eu fiz intercâmbio sem agência para fazer estudo e trabalho na Irlanda. Fiz intercâmbio voluntário, né, sem agência também, então eu tive a oportunidade de fazer um voluntariado na Grécia e também tive a oportunidade de fazer 2 voluntariados aqui em Londres. E venho aí, né, nesses 5 últimos anos aprendendo muito sobre intercâmbio e também colocando a mão na massa, né, experimentando tudo isso para contar para vocês. E, inclusive, eu queria aproveitar para contar para você que eu recentemente lancei o Guia do Intercambista na Europa, que é um guia meu, né, que eu produzi com as melhores, assim, oportunidades de intercâmbio que existem aqui na Europa. Nesse guia você encontra todas essas informações, né, que eu levei aí os últimos 5 anos para aprender num lugar só. Então é uma forma que eu tenho de te ajudar, né, a acelerar esse seu processo. E além disso, no final você ainda pode fazer uma consultoria individual comigo. Eu vou deixar mais informações aqui na descrição desse vídeo. Eu tive 2 experiências que não foram muito interessantes com agência, que eu vou contar para você nesse vídeo. E no final desse vídeo eu vou contar para você quais são as vantagens que existem em se fazer um intercâmbio sem agência. A primeira história, então, que eu vou contar pra vocês é a história do intercâmbio que eu fiz com agência aqui em Londres. Foi o meu primeiro intercâmbio, então eu não sabia muito como que isso tudo funcionava, como que era esse... Eu tinha uma imagem muito diferente, na verdade, do que realmente era um intercâmbio, pra ser bem sincera pra vocês. E aí, eu resolvi ir pra uma agência, né, e fazer o meu orçamento pra vir pra Londres. E aí, quando eu cheguei lá nessa agência, né, eu especifiquei algumas coisas que eu queria com relação ao meu intercâmbio. E algumas coisas que eu queria muito, muito, muito era que eu queria morar próximo à escola, porque eu não queria perder muito tempo com transporte público. Isso porque meu intercâmbio seria um intercâmbio de curta duração, então eu queria aproveitar o máximo do tempo que eu tinha na cidade e eu não queria perder tempo com o transporte público. E aí essa foi uma exigência que eu fiz, né, que eu queria morar perto da escola, e eu perguntei assim, né, se isso era possível. O meu agente de intercâmbio disse que era super possível, que eu poderia morar perto da escola, que não teria problema nenhum, e eu confiei nele. Quando eu cheguei, né, pra fazer o meu intercâmbio, isso sim, o intercâmbio que eu paguei uma nota, tá, gente, pra vir estudar um mês aqui em Londres. Quando eu cheguei no meu intercâmbio, eu percebi que eu morava na Zona 4 de Londres. E assim, Zona 4 de Londres é bem longe da Zona 1, que era onde eu estudava. Eu estudava em Holborn e eu morava em South Woodford. E assim, não era um lugar em South Woodford que eu tinha um acesso fácil ao transporte, né? Porque South Woodford é uma estação que tem na Central Line, e a Central Line também passa em Holborn. Então você pode me dizer assim, ah, Samara, mas aí é fácil, né? É só pegar o metrô ali, vai demorar aí uns 40 minutos, 1 hora, vai demorar uns 40 minutos, 1 hora, mas você vai chegar no seu destino. O problema disso era que eu morava não só em South Woodford, eu morava, tipo, dentro da floresta de Epping de South Woodford. Então eu tinha que sair, andar na floresta 20 minutos, pegar um ônibus que me levasse até a estação. E aí eu tinha esses 20 minutos de deslocamento, depois eu pegava mais 20 minutos de ônibus e depois eu pegava mais uns 40 minutos a 1 hora de metrô. Então eu tinha todo esse tempo que eu perdia de deslocamento, fora que era tipo 3 meios de transporte, né? Viação Canela, que era andando, ônibus e metrô. E aqui em Londres, quando você pega tipo 2 transportes diferentes, tipo ônibus e metrô, a passagem sai muito mais cara do que se você pegar um só. Por mais que a zona, né, seja mais curta de repente, porque eu tava na 4 e não na 6, talvez se eu estivesse morando na 6, é que eu não fiz a conta aqui direitinho, mas pode ser que se eu estivesse morando um pouco mais afastado e pegando um transporte só,
saísse mais barato do que o valor de pegar um ônibus mais o metrô. Então, além do tempo que eu levava, eu também pagava muito caro de transporte. Pra acabar de completar, quando eu cheguei, né, nesse meu intercâmbio, esse meu intercâmbio foi um intercâmbio do perrengue, assim, né, mas também marinheiro de primeira viagem. Vamos colocar isso aqui também como uma reflexão, né, que eu não tinha experiência nenhuma de intercâmbio ainda naquela época. E quando eu cheguei, teve um problema na minha acomodação, que além de ser muito distante, né, me deu um pequeno perrengue. Qual foi o meu pequeno perrengue dessa minha acomodação? Foi que eles ficaram sem aquecimento. E isso, gente, a gente tá falando de menos 3 graus aqui, 5 graus no máximo, entendeu? Então a gente tá falando de janeiro de 2017, quando a gente tava no inverno, e aí a gente ficou sem aquecedor na casa. E eu já tava farta, né, de tudo aquilo, porque já tinha sido colocada num lugar que não era o que eu pedi, além de que eu estava, né, gastando muito com transporte e ainda não tinha aquecedor na casa. Aí o que eu fiz? Resolvi reclamar, né, contar meus pepinos todos pra minha agência, liguei pra eles, não atenderam, liguei pra esse meu agente, né, porque eu tentei ligar pra as pessoas, né, da agência que trabalhavam aqui em Londres, pro escritório daqui de Londres. Tentei ligar pro escritório, eles não atenderam o telefone, não consegui resolver direto com eles aqui, que seria o ideal, né, já que eles tinham um escritório aqui, era justamente pra facilitar a comunicação, não consegui. E fiz uma ligação pro meu agente lá do Brasil. Esse meu agente, ele falou, ai, me desculpa que não sei o que, a gente vai providenciar a mudança da acomodação. Fiquei esperando por essa mudança de acomodação, nada acontecia. E eu conversava com eles, eles diziam que iam providenciar, até que um dia eles me mandaram uma carta, né, com essa tal dessa mudança de acomodação. Quando eu liguei pro número de telefone da pessoa, né, que iria me receber nessa casa, essa pessoa simplesmente me disse que eles tinham pedido, né, tinham enviado de fato o meu pedido para troca de acomodação na outra semana, e aí eu não apareci na segunda, que era para o dia da minha mudança, porque eles não me avisaram que eles tinham mandado, eles só me avisaram muito depois. Porque assim, né, quando você faz as coisas com a agência, é um telefone sem fio, então eles vão perdendo comunicação, que é um mandando serviço pros outros e depois eles se perdem, se a agência fizer um mau trabalho, que foi o caso, né. E aí, nesse caso, a minha acomodação, minha troca de acomodação tinha sido automaticamente cancelada e eu nem sabia disso, justamente porque eles não me disseram a tempo, né, que eu tinha sido aprovada para outra casa. Então eu fiquei, nossa, eu fiquei muito chateada porque já tava, né, tudo certo para eu fazer a mudança e quando eu liguei para lá, eles simplesmente disseram que a minha vaga já tinha sido cancelada, já estava ocupada por outra pessoa, que eu não poderia fazer aquela mudança porque eu demorei para aceitar. E eu só demorei pra aceitar porque eles demoraram pra me mandar. E eu fiquei também muito chateada com isso. E aí o tempo foi passando, né? Consertaram o aquecedor da minha casa. Já faltava, sei lá, uma semana pra eu voltar pro Brasil. Eles me ofereceram de me mudar novamente pra uma outra casa. E aí... E essa casa, né, era na zona 2 pra 3, assim. Não era num lugar de Londres, que era, tipo, central também. Mas, assim, era um pouquinho de nada mais perto da estação. Então facilitava um pouquinho lá a minha vida. Só que foi cancelado automaticamente porque eu não fui. E aí, né, já tava faltando ali uma semana só pra eu voltar pro Brasil. Então eu resolvi ficar paradinha na minha, não entrar muito em troca de acomodação, que eu só queria mesmo pegar minhas coisas e ir embora depois, sabe? Eu não tava pensando em mais nada. Só que aí depois, né, quando eu cheguei em casa, eu comecei a verificar todos os e-mails, né, que eu recebia deles e que na verdade o que eles faziam era justamente fazer a reserva de alguns serviços pra mim. Então, o que atrapalhava era justamente porque existia esse telefone sem fio entre eu, a agência e a empresa que eles contratavam para fazer um serviço, como por exemplo um serviço de acomodação, o próprio serviço da escola também. Então eles iam contratando esses serviços, né, e montavam esse pacote. É uma parada assim, bem que eles não tinham muito controle de certa forma. E eu comecei a ver e entrar em contato, né, com essas empresas eu mesma, para saber se eu poderia fazer o serviço diretamente. E aí eu descobri que tinha como. Então daí eu comecei a fazer todos os meus orçamentos depois dessa experiência de intercâmbio, que foi bem tensa. Isso assim, tô contando a questão da acomodação, porque tiveram outros rolês, outros negócios que aconteceram, que se eu for parar pra contar, o vídeo vai ficar muito grande. Eu já tenho minha história assim mais especificada em outros vídeos aqui do canal, né, que eu conto mais sobre essa mesma história e conto outros perrengues que aconteceram nesse intercâmbio. Vou até linkar esses vídeos aqui depois, são vídeos um pouco mais antigos, mas eu comecei a perceber, né, como que eu poderia fazer tudo isso
sozinha. E claro, comecei a estudar muito sobre isso. Daí, em 2019, eu tive a minha segunda experiência ruim com uma agência. Qual foi o rolê da segunda experiência ruim que eu tive com a agência? Eu não cheguei a fechar com essa agência, ainda bem que eu não cheguei a fechar com essa agência. Mas eu comecei, né, a ver por conta alguns intercâmbios, e daí eu encontrei uma agência com uma promoção assim, mirabolante. Uma promoção que eu falei, gente, mas isso aqui tá muito mais barato do que o valor fechando direto com a escola na Irlanda, né? E eu queria fazer estudo de trabalho, então é um programa que demanda um investimento inicial bem alto, né? Um investimento de pagar o curso de idiomas por 6 meses, tem toda a questão de comprovação financeira que você faz para tirar o visto, enfim, é um programa que realmente é bem mais caro. Então pensei assim, essa promoção aqui vale a pena, né? Por mais que tenha toda a questão do problema de comunicação que pode vir a acontecer quando a gente fecha com uma agência, porque eu já tive essa experiência, pelo menos eu vou economizar esse valor aqui. Então acho que tá valendo o perrengue, né? Tá valendo, tá dentro do limite do perrengue. Aí, o que eu fiz? Eu resolvi conversar com essa agência. Até que teve o dia que eu resolvi ir lá e fechar com a agência. Nesse dia que eu mandei o e-mail pra fechar com a agência, eu percebi que meu e-mail não foi respondido, né? Que eles sempre respondiam muito rápido. Essa era uma coisa que eu gostava neles. E eu procurei o site deles. Quando eu entrei no site deles, eu descobri que eles tinham acabado de falir. E aí eu comecei a entrar em grupos de Facebook e eu descobri, né, que muita gente tinha, pagado pra agência, feito todo o pacote e simplesmente a agência faliu. E a galera que ia com essa agência simplesmente perdeu toda a grana. Depois, se vocês quiserem saber mais, foi um rolê que aconteceu com várias agências em 2019 e principalmente agências que ofereciam serviço para Irlanda. Então dá um Google, procura aí qual é a fofoca dessas agências que faliram em 2019 com programa de intercâmbio para Irlanda, que vocês provavelmente vão encontrar. Eu não vou dizer o nome da empresa que eu tava fazendo a cotação aqui, só por questão mesmo de evitar dor de cabeça, mas foi uma empresa até que eu gostava muito, porque tinham uns influencers, né, da Irlanda que faziam propaganda pra ela. Então, assim, gostava muito, assim, do conteúdo que eles produziam. Gostava muito do rolê, né, que existiam, né, dessa proximidade que eles tinham com o público, e eles, de repente, faliram. Então, desde então, eu fiquei bem assustada, assim, porque eu tive 2 experiências com agência. Uma que, de fato, eu fui e eu não gostei do serviço que eles ofereceram. E a segunda, né, eu não cheguei a fazer o intercâmbio com eles, mas foi uma experiência bem ruim, assim, porque eu quase perdi muita grana, sabe? Eu acho que se eu perdesse aquela grana, eu não ia ter dinheiro de novo pra pagar outro curso, sabe? Eu tava ali com os recursos financeiros, né, do intercâmbio da Irlanda, contadinhos, minha filha, no susto ali. Eu não podia simplesmente perder o valor do curso, de 6 meses de curso, pra agência, sabe? Então, cara, foi assim, quando eu vi que eu tinha, me safado dessas, foi uma sensação muito doida. Eu fiquei muito chateada por causa das pessoas, que a agência fez uma sacanagem dessa, né, com as pessoas. Fiquei muito chateada pelo que aconteceu com elas, mas fiquei, assim, tremendo, porque sabe quando você vê que tinha 99% de chance de ter acontecido com você também? Foi como eu fiquei me sentindo naquele momento. E aí, desde então, eu comecei a fazer todo o meu intercâmbio sem agência, né? A única coisa que eu uso de plataforma e tudo mais são as plataformas mesmo de busca para as vagas e tudo mais. E aí eu pago anuidade, sim, para algumas dessas plataformas, mas a agência mesmo eu não costumo fazer. Nunca fiz uma que desse certo, na verdade, né? Como eu contei pra vocês, as minhas 2 únicas, talvez últimas experiências com agência. Pode ser que no futuro eu encontre uma agência muito, muito, muito boa, que eu falo pra vocês, gente, essa daí, ó, tá de parabéns? Pode ser que eu não vou também morder minha língua, entendeu? Mas sempre que tem alguma coisa, por exemplo, de publicidade com agência aqui no canal, normalmente eu nego, eu não quero nem testar às vezes o serviço, porque vocês sabem da minha história, vocês sabem que eu me dei mal com a agência, então como que eu venho aqui pra testar produto de agência, né? Não faz o mínimo sentido. Mas, assim, eu resolvi fazer todos os meus intercâmbios a partir daí sem agência. Eu quase esqueci, e aí aqui eu lembrei, né? Também não posso falar mal de tudo. Teve uma empresa, uma agência, que eu não vou falar o nome dela também, mas que eu comecei a fazer um processo com ela porque eu queria ser au pair nos Estados Unidos. E au pair nos Estados Unidos é uma opção, é um tipo de intercâmbio, né, que você não pode fazer sem agência. Por lei é assim que funciona, você só pode fazer au pair nos Estados Unidos com agência.
E aí eu tava, tipo, com muita raiva que eu ia ter que usar uma agência pra fazer esse processo. E eu comecei a fazer esse processo, né, com uma agência no Brasil. E essa agência em específico, o atendimento dela foi muito bom. Mas aí depois eu resolvi fazer estudo de trabalho na Irlanda, né? Foi bem antes, assim, do estudo de trabalho na Irlanda, que eu fiz esse processo, na verdade. E aí eu resolvi fazer estudo de trabalho na Irlanda e falei com eles, olha, infelizmente eu não vou dar continuidade ao processo, mas muito obrigada, gostei muito de conversar com vocês. Então, assim, eu não tive a experiência completa com eles pra falar pra vocês que eu gostei do serviço, mas a metade do serviço deles que eu testei foi bom, sabe? Se vai ser bom mesmo depois, eu não sei, porque a minha agência daqui de Londres também, eu achava que o serviço estava sendo muito bom até chegar aqui, não é mesmo? Então, não posso dizer que esse serviço foi bom, mas foi uma agência que eu gostei de ter conversado com eles. Mas, no geral, existem 3 vantagens aí que eu acho que são, assim, muito maiores quando você faz um intercâmbio sem agência. A primeira é o custo, né, das agências, porque querendo ou não, é uma coisa que é cara, é um rolê que é muito caro. A agência tem um custo, ela cobra esse custo ali embutido no seu pacote. E às vezes você paga a taxa da agência, como é no caso de intercâmbio de au pair, por exemplo. Você paga essa taxa sem mesmo saber se você vai ter a aprovação, sabe? Que acontece muito. E tem intercâmbios de au pair que não são nos Estados Unidos, como por exemplo na França, que existem várias empresas, várias agências no Brasil que promovem, né, esse intercâmbio. Você vai lá, paga o FII, paga, né, a taxa para poder fazer esse intercâmbio sem nem ter certeza se você vai ser aprovado por alguma família. E é um intercâmbio que você pode fazer sem agência, que au pair na França não tem a exigência de se fazer com uma agência, né? Além disso, né, as agências têm oportunidades limitadas. Isso porque ela só vai promover aquilo que tem um retorno financeiro bom para ela. A maior parte das oportunidades de intercâmbio que existem no mundo são sem agência. Como, por exemplo, intercâmbio voluntário, né, que normalmente não é uma agência. Normalmente você faz ali o match, né, usando plataformas que fazem toda essa busca, mas não é uma agência que faz esse intermédio, né? E aí a terceira vantagem é a autonomia, né, que você tem ao planejar o seu intercâmbio. Uma das coisas que foram, né, um dos fatores mais negativos, na minha opinião, de quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio com a agência, foi que eu não tinha autonomia nenhuma no processo. Então, todo perrengue que eu tinha que ligar para eles para que eles resolvessem com a hospedagem ou com a companhia aérea, que também depois eu tive uns probleminhas com a companhia aérea. E aí eles tomavam conta de todo o processo e eu não podia entrar em contato direto com as empresas para resolver os meus problemas, o que acabava demorando muito. Além de que eu também não podia escolher exatamente o que eu queria, porque eles já me davam ali aquela pré-seleção deles, mas que não necessariamente era o que eu queria. E como, por exemplo, na minha hospedagem eu não tive direito nem de opinar sobre a minha hospedagem. Tava ali dizendo que eu ia ficar na casa de uma família e era isso que eu sabia sobre o meu processo. Eu só fui saber, né, de fato, onde que seria a minha acomodação algumas semanas antes de chegar e não tinha nem como alterar. Foi uma coisa assim bem chata com relação a isso. Então é por esses e outros motivos aí que hoje eu faço todos os meus intercâmbios por conta própria. E inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar uma playlist aqui na tela sobre intercâmbio, né, para de fato você entrar e saber mais sobre como funciona esse processo. Mas por hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, conhece alguém que precisa saber das informações que eu tô passando aqui, envia esse vídeo pra essa pessoa e até a próxima.